Isso daqui eu achei uma coisa difícil de descer, mas é, sabe quando você sente que nada te surpreende, mas mesmo assim você se surpreende? Sabe, uma advogada, a gente não encontra o nome dela para não mostrar a cara da meliante, não é? Porque é assim, se fosse um homem, a cara dele estava estampada em todos os lugares, porque quando é o homem, assim, parece que eles multiplicam as formas de colocar em todos os lugares repetidas vezes essas condições. Imagina se um advogado faz um troço desse, né? A advogada, né, resolveu lá na hora da visita do preso levantar a roupinha, né, e mostrar aquela parte para o detento que já estava sem camisa e com alguns gestos, né, que pelas câmeras o pessoal percebeu o que ele estava fazendo, e aí foram lá intervir. A advogada pode enfrentar, por causa disso, perda da carreira, processos disciplinares, punições criminais leves, de leves, né, a moderadas pelo ato que ela cometeu, né, que é um ato obsceno, pode ter restrições profissionais e, segundo eles, né, estigma social. Talvez por isso que eles não estão mostrando nem o nome, nem a foto dela, né? O detento, por sua vez, pode sofrer punições disciplinares internas, como isolamento, perda de benefícios e restrição de visitas. O tanto de manchete falando sobre o assunto. Olha, advogada levanta a saia para cliente preso, taratatá, dentro de penitenciária em Blumenau. E aí você vai procurar, não tem nome, não tem foto da mulher, não tem nada. Aí eu fui para outro site aqui, né, o RD. Aí ele vem também trazer, né, advogada tal, né? Aí vim. Então, o que eu fiz? Eu peguei e já vim direto para cá, porque aí, olha só, Diário de Maringá, escândalo na penitenciária. Advogada é pega em ato, taratatá, aquele que eu já falei, preso, tantã, enquanto advogada, tantã, olha aqui, ó, né? E tem vários outros aqui falando dessa condição. Mas eu quero colocar esse moço aqui porque ele vai dar algumas informações bem interessantes e mais detalhadas sobre esse, a gente vai chamar de inusitado, né? Mas é vergonhoso, é absurdo, é abjeto, é imoral. Sabe o que está acontecendo e o que está podendo? E interessante, né? Agora a gente está vendo o que nunca foi visto do que as mulheres são capazes de fazer, né? Detalhes, claro, dentro da ética jornalística, né? Mas isso tudo aconteceu ontem aqui na penitenciária industrial de Blumenau, né? Aquele atendimento entre o detento e a defesa que pode resultar em sérias consequências para essa advogada, né? Um atendimento um pouquinho diferenciado, um atendimento um pouquinho mais caloroso que aconteceu justamente aqui na penitenciária industrial de Blumenau, né? Atendimento mais caloroso. Os policiais penais estavam em rondas quando identificaram então o detento que estava sem camiseta em atos aí que simulam então a masturbação. À sua frente estava a advogada vestindo uma saia em posição de borboleta em cima da mesa e mostrando suas partes íntimas para o detento. Tudo isso aconteceu no parlatório, aquele local onde tanto o detento quanto a defesa podem então trocar uma comunicação, né? Isso tudo. Olha, o parlatório, pelo que ele mostrou aqui, ela subiu aqui em cima da mesa, nesse espaço íntimo. E o que é posição de borboleta? Eu mesmo não sei que posição é essa, para caber uma pessoa adulta fazendo um trem, alguma coisa ali. Tudo separado por uma vidraça. Uma policial penal feminina foi chamada, então, que advertiu que essa mulher, essa advogada, então, saísse de cima da mesa, tomasse uma postura ética aqui na penitenciária industrial de Blumenau, e também o supervisor dessa unidade foi comunicado acerca de toda a situação.
O supervisor, então, determinou o encerramento imediato do atendimento entre o detento e também a advogada e comunicou também a Ordem dos Advogados do Brasil para que tome, então, as providências acerca dessa advogada pela antiética dentro aqui da Penitenciária Industrial de Blumenau. Aqui dentro existe uma sala da OAB, onde essa advogada deveria ir, então, né? Mas quando chegaram ali no local, a advogada já tinha saído aqui de dentro dessa unidade. O presídio aqui, né, a Penitenciária Industrial de Blumenau, se manifestou, inclusive, por meio de nota, dizendo, então, que todas as medidas foram adotadas, incluindo a comunicação oficial à Ordem dos Advogados do Brasil. Por sua vez, a OAB disse também que está verificando toda a situação, que se for confirmado a natureza desses fatos, a natureza ali libidinosa, né, entre a advogada e também o detento, medidas disciplinares vão ser tomadas conforme a Lei 8.906 de 1994, que é justamente o Estatuto da OAB. Então, essa advogada pode ter sérias consequências, claro, tudo isso dentro da lei, por esse ato antiético que ela estava fazendo aqui na Penitenciária Industrial de Blumenau junto com esse detento. Claro que a unidade prisional, junto com a OAB, estão todas acompanhando essa situação para que, claro, as medidas sejam tomadas, tudo na medida da lei, Alexandre. Tudo na medida da lei, né? Ai, que maravilha, né? Ela estava na medida da lei, certinha na medida da lei, né? A gente pode mostrar o rosto dessa mulher? Não. Pode mostrar o nome dessa mulher? Não. E por que, quando é um homem, toda a ficha, não é? Todo o passado, tudo, né? Imagina um advogado, o que eles iam fazer? Iam descobrir da mãe dele até antes dele nascer e fazerem reportagens e colocar para todo mundo ver, né? Então, olha, por causa dessa atitude, você vê uma atitude extremamente... E é uma mulher que estudou, que se formou, que adquiriu o tal do diploma, que está dentro das penitenciárias, formada, né, a carreirista, mas ainda o que ela escolhe? O cara que está lá dentro. Por que ela não escolheu para fazer borboletinha para um advogado? Será por que ela não escolheu? Foi escolher um detento. E aí a gente volta naquela condição de hibristofilia, né? Eles vão empurrando, o feminismo empurrou mesmo as mulheres para o abismo. E isso não tira a culpa da mulher, não torna a mulher inimputável diante de Deus. Ela vai ter de apresentar diante de Deus, sabe? Porque nós temos QI. Bem, era para ter, né? Capacidade cognitiva de raciocinar e discernir entre o bem e o mal, mas são levados ao mal, são formados no mal. A gente tem visto o que os universitários são capazes de fazer. Universitários e professores universitários sendo agora punidos legalmente por terem rido e ridicularizado a morte de uma pessoa de direito, Charlie Kirk. É isso que sai de dentro das universidades. Quem eles defendem? O coitadinho que roubou um celular só para tomar uma cervejinha no final de semana. E o trabalhador que lutou e comprou o celular, ele não é digno de ter o direito, porque ele trabalha, de ter os bens que ele adquiriu e ter paz nos seus finais de semana, ter felicidade nos seus finais de semana, porque a carga de imposto em cima do cidadão de bem está, assim, impossível de carregar aqui no Brasil. É monstruosa. Eles querem nos sufocar porque mais de 70% votou em quem eles não queriam que votasse. E aí há essa revolta. Então, é esse tipo de mulher que sai de dentro das universidades, já sai formado para apoiar, não é? O cidadão de bem não pode ter direito à sua defesa, mas o criminoso, ninguém fala, né? Os direitos desumanos são todos para eles. E aí as advogadas já têm toda a tendência de
ver o mal como bem. Então, se ela já vê o mal como bem, então ela já escolheu um lado para defender. Entre o que foi vitimado e entre o que vitimou, o mal é bem, ela vai escolher o que vitimou. Ela tem a mesma energia, pactua, da mesma indecência, da mesma, sabe, criminalidade, da mesma sujeira, da mesma imundícia. É essa a condição, é advogado, sabe? As faculdades estão bichadas, estão pútridas, sabe? Fervendo de bicho, fede a carniça, é nojento. Poucos dos que estão lá no meio têm de conviver no meio dessa putritude. A gente tem vivido um tempo medonho da falência humana, a falência humana sob domínio de um Estado nebuloso, nefasto, medonho. É horripilante. Nós temos de levantar com força nesse tempo e gerar uma geração que conhece o certo, que conhece a direção certa e que defenda o certo, e estarmos juntos com todos os que se aproximam mais daquilo que é certo, para a gente fazer força nessa balança, para o mal sair, porque o que adianta? O que a OAB vai fazer? Vai dizer que vai montar um processo, como é que é? Disciplinar, que aí vai buscar saber e tal, e depois ela pode acontecer isso, ela pode acontecer aquilo, ela pode, que não pode nada, que muitas vezes não vai dar em nada isso. Né? Em público, praticamente, ela sabia que tinha câmeras ali. Qual o absurdo de ter a coragem, né? De ter esse tipo de ação? É ato obsceno, é atentado violento ao pudor, ela vai ser enquadrada, pode ser configurado nesse crime, pode ser naquele outro, vai para o 233 do Código Penal, né? Vai para não sei o quê. Ela estava favorecendo conduta ilícita em órgão público, né, desonrando a profissão, sabe assim, um monte de coisa que vão falar, mas praticamente qual a punição que vai vir sobre ela pelo que ela fez? Porque se fosse um homem com uma mulher, um homem no lugar dela, fazendo o que ela estava fazendo para uma mulher, qual seria a condição da exposição pública? Porque qual a exposição pública dela? Quais os danos à reputação dela? Porque não pode mostrar o nome, não pode mostrar a cara. Quer dizer, é a mulher que cometeu, então você tapa, você esconde o máximo que você puder. Porque hoje em dia não dá para esconder mais nada, vaza. Tem informantes para os jornalistas dentro das penitenciárias. Aí vazam as coisas, porque a venda de informações, se não, com certeza esse tipo de coisa continuaria sendo escondido. Mesmo que a gente olhe para tudo que vai se dizer que ela pode ser enquadrada, você acha mesmo que ela vai ser enquadrada? Deixa aqui seu comentário, não saia daqui sem conhecer os meus livros. O homem precisa entender espiritualmente que as características dele, as capacidades espirituais dele, são mais poderosas do que qualquer força do mal. O homem é um ser criado para a guerra. Deus criou o homem sabendo que nesse lugar havia demônios, havia trevas. E Deus criou e colocou o homem aqui, porque Deus sabia da força do ser que ele estava criando. Você precisa entender exatamente o que é que tem na Bíblia, falando sobre a masculinidade. E é esse véu que os meus livros quebram. Vai lá, adquire esse material e fortaleça a sua vida. Também nos apoie para a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui, ou faça parceria com a gente no Seja Membro. Seja Membro agora vai para o 3º treinamento, estou colocando lá conta-gotas, né? Vídeo por vídeo,
do terceiro treinamento lá no Seja Membro, fora vídeos da atualidade, fora PDFs sobre as principais dores masculinas. Olha, é muito material que tem lá. A gente sabe que você vai nos ajudar e a gente quer devolver um pouco para você. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.